Seu corpo fala como você funciona. Seu corpo fala como você funciona. Sejam bem-vindos ao 12º dia de detox de relacionamento. E aí, pessoas, como é que foi ontem? Como é que foi ficar de cara a cara com o seu masoca? Sentiu desconforto? Sentiu algum tipo de peso? Sentiu vontade de abraçar o seu masoquinha e falar para ele: agora eu vejo você? Como é que foi ficar de frente para o espelho? E hoje nós vamos falar sobre o rígido, o nosso quinto e último traço. E nós vamos começar mais uma vez lá na nossa infância, ok? Então, muitas vezes eu vou falar mais no menino, tá? Mas as meninas é a mesma história, tá bom? Mas vamos lá. Então, tudo começa assim, ó. A mamãe. Ai, mas ele é tão lindinho. Ele é tão fofinho. Ele é o príncipezinho da mamãe. Olha a roupinha dele, como fica perfeita no corpinho dele. Olha o cabelinho, que coisa mais linda. Olha essa boquinha. Como ele é lindo. É um anjinho. É muito fofo. Como você é lindo. Você é o amor da mamãe. Eu nunca vou te deixar e nem vou te trocar. Você é o único. Mas de repente, a mamãe dá boa noite para ele durante a noite. Passa o dia inteiro elogiando. Passa o dia inteiro ali paparicando. E o papai faz a mesma coisa com a princesinha. É a princesinha do papai. É a menininha mais linda. E isso, se não foi o papai ou a mamãe, pode ter sido quem criou. Mas tá sempre lá paparicando, que é muito fofo, é muito lindo. E quando chega a noite, pega o príncipezinho, coloca ele no berço e vai dormir com aquele cara que diz ser seu pai. E isso fica pior ainda. Isso fica muito pior. Isso é só o começo. Como assim? Eu sou o príncipezinho dela e quando chega de noite ela vai dormir com aquele cara. E eu, como é que fico? Me senti trocado, me senti traído. Me traíram. E para piorar, daí mais um tempo, chega mais intruso ainda. E essa história do rígido começa mais ou menos lá pelos 3 anos e meio, vai até os 5. E essa é a primeira fase, tá? Só que essa fase vai continuar se repetindo na vida do rígido. Lembra? Assim como acontece na vida do esquizoide, na vida do oral, na vida do psicopata, na vida do masoca, também isso continua na vida do rígido. E aí chega mais um irmãozinho, outro intruso. E pensa, se chega, às vezes não chega, mas às vezes ele continua sendo trocado. Mas se chega mais um intruso, ele ainda ganhou um irmãozinho que veio para tomar o lugar dele. Agora o rígido vai se sentir mais traído, mais trocado. Ai, acabou. Primeiro ele foi traído pela mamãe. A princesinha foi traída pelo papai, né? E agora mais um intruso, irmãozinho.
E aí ele fala: como que eu vou sobreviver nesse mundo? Preciso de uma estratégia. Eu preciso conquistar o meu lugar. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso ser a melhor em tudo. Em tudo. Eu preciso ganhar essa guerra. Preciso ganhar sempre. Aí ele começa a pensar: já sei, já sei. Eu serei o melhor em tudo. Uhul! Eu serei o mais belo. Serei a mais bela. Eu serei a mais esperta, a mais bonita. Mas quando eu falo de bonita, beleza, eu não estou falando que é, sabe, somente um corpo escultural, tá? Porque o rígido, ele, sabe, ele sai assim do corpo, independente do corpo ser perfeito ali, na silhueta perfeita, de ser gordinha ou magrinho, o, o toque do rígido, ele sai dali de dentro assim, ó, ele vem para fora. É uma energia assim, é uma energia que chega e que se mostra para o mundo, tá? É um olhar assim que você olha para aquele olhar, você fala: "Nossa, tá me seduzindo". É uma boca que quando você olha para aquela boca, você fala: "Nossa". É aquela boca que fala assim, ó: "Deixa beijar". Tipo o esmalte, não tem um esmalte que chama "Deixa beijar"? É tipo isso. É uma gordinha que ela tem curvas assim, sabe? Que os homens olham para ela assim, e que por mais que ela esteja olhando para aquele homem ou paquerando ele, ele olha para ela, ele já sente aquela energia, porque ela tem, sabe? Aquele sex appeal, aquela energia mais visível assim. É uma energia que tanto o homem e a mulher têm, independente se é aquela silhueta que eu falei, lembra? Mas é aquele assim, aquela coisa assim que chega perto de você, que às vezes, muitas vezes, o rígido ele nem tá falando nada, você tá assim, ó, olhando para ele assim, ó, sabe? Você tá olhando para aquela pessoa rígida assim, e você já tá imaginando você fazendo mil e uma coisa com ela, tipo vucu vucu. Essa energia do rígido, ela chega primeiro. E ela chega chegando, tá? E o rígido, ele aprendeu toda essa energia quando? Lembra? Príncipezinho da mamãe, princesinha do papai. Ele aprendeu tudo isso lá. Que ele precisava ser perfeito, porque senão ele ia dormir sozinho no berço. Aí a pergunta que eu faço: isso já aconteceu com algum de vocês? Essa energia chega assim? Chega primeiro? Já aconteceu? Depois comenta aí, tá? E aí ele traz isso para dentro dele. Eu preciso ser perfeito em tudo. Eu serei imbatível, incansável, mesmo que eu sinta dores, mesmo que doa os meus ombros, sabe? Aquela dor, sabe assim, que você tá assim, você não tá aguentando mais, mesmo que eu tenha dores no corpo, eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, vou continuar trabalhando, vou continuar me dedicando. E nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Eu faço, 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 mas eu preciso fazer melhor. Faz sentido para você? E ele traz isso para a vida toda. No trabalho, no relacionamento. Sem contar que no relacionamento, o rígido sabe muito bem diferenciar uma coisa, sexo de amor. E no trabalho, o rígido precisa ter sempre mais uma alternativa. Ele nunca vai ficar só com um emprego. Ele vai estar num emprego, vai estar tipo, ele é
ele é piloto da aeronave, né? Nós estamos falando da nossa aeronave, ele é piloto da aeronave, mas ele tem que dirigir um caminhão, ele tem que pilotar um barco, ele tem que, sabe, ele sai fazendo 1001 coisas. Ele vai ter sempre um plano B. E é por isso que a gente fala que o rígido vive sempre triangulando. Sempre triangulando. E aí as dores aumentam, tá? Por quê? Porque ele quer ser perfeito. Porque ele vai sempre lá no passado e lembra, eu tenho que ter um corpo perfeito. Eu tenho que ser atrativo. Mas isso é só um detalhe. É só um detalhe, tá? O rígido, ele vai ter sempre um plano, vai ter sempre uma opção para melhorar aquilo. Como eu já te disse, se for um trabalho, ele vai ter 2. Se for um relacionamento, ele tá num relacionamento, tá bom, mas ele já entra assim, ó, se não der certo aqui, eu já vou deixar outro engatilhado. Entra no emprego, se não der certo, eu já mandei currículo lá para não sei para onde. Caso esse não der certo, né? Eu já tenho outro na cabine do meu comando, da minha aeronave. E tudo isso é porque ele não pode perder. Porque ele nunca mais vai ser aquela, sabe? A segunda opção. Se a mamãe não tiver o papai, ela dorme comigo. Mas se o papai estiver lá, né? Aquele cara estiver lá, ela vai dormir com ele. Então eu jamais serei a ponta fraca. E quem ensinou isso para mim foi quem? Foi o papai ou a mamãe. Eles sempre diziam que eu era o príncipezinho, que eu era a princesinha. Mas ela ia dormir com aquele cara feio. E aí, eu serei agora eu vou ser melhor em tudo. Eu vou ser competitivo. Eu vou ser perfeccionista. Eu vou ser detalhista. Porque a dor do rígido é a dor. É a dor da traição, a dor de ser trocado. Tá? Ele se sentiu traído, muito traído. Então, quando o rígido hoje, ele tem uma tarefa para fazer e ele perde alguém para fazer aquela tarefa, não vai ficar perfeito. Nunca vai ficar perfeito. Vai lá, a pessoa vai lá, faz a tarefa para ele, tá? Faz aquilo para ele, o que ele faz depois? Ele vai lá e faz de novo. Vai lá, alguém vai lá, faz de novo uma coisa para ele. Ele vai lá e fala, ai, não ficou do meu jeito, tem que fazer de novo. E aí, quando a gente fala de relacionamento, o rígido, ele tem uma sexualidade mais à flor da pele, tá? Por mais que ele não esteja a criaturinha do Senhor, por mais que ele não esteja, sabe, mexendo com a menina que tá passando na rua, a menina vai passar na rua e vai ver aquele cara, porque ele é tipo um Brad Pitt da vida, tipo um Cristiano Ronaldo, assim, olhando assim, sabe? Tipo um Caio Brates, sabe? É assim, aquela coisa. E aí, ela não, ela só dá aquela olhadinha assim. Ah, que tá do lado já encheu o coitado do namorado de tapa, achando que ele tava paquerando. Mas é que essa sexualidade toda do rígido, ela começou lá na infância, lembra? Quando ele começou a se conhecer, sabe? Ele começou a descobrir que ele tinha pipi, a menina que tinha xoxota. Então, sabe, começaram a se tocar, mas era um toque mecânico. Eles não tinham esse desejo de sexualidade aflorado na pele. Era algo mecânico.
sabe? Naquele momento, a criança só queria se conhecer. Ela estava começando a se conhecer. Mas ela já trazia essa energia. Ela já trazia essa energia. E aí a gente tem muitas vezes essas crianças que teve essa energia muito forte sendo abusada na infância. Porque é como se elas chamassem o adulto, sabe? Os adultos cafajestes, os adultos pedófilos, os adultos... esses adultos aí. E aí, muitas dessas crianças acabaram sendo abusadas na infância. Mas é que elas já traz essa energia desde a infância. Tá fazendo sentido para você agora? Pois comenta aí, tá? Mas vamos aqui continuar. Vamos continuar. E aí, o rígido, ele não precisa abrir a boca para ele mostrar que ele tá ali, sabe? Porque ele traz essa sexualidade à flor da pele. Porque ele já começou a se conhecer, ele tem essa harmonia no corpo, ele brilha, ele brilha. O rígido, ele tem uma luz que chama as pessoas. Muitas vezes, você vai ali na casa do vizinho pedir um pouquinho de açúcar emprestado. Quando você chega lá, ou a vizinha ou o vizinho olha para você, ele já começa a imaginar, sabe? Aí ele tá lá em casa, sabe? Eu tô falando de um açúcar, mas pode ser o quê? Uma extensão, pode ser sei lá, um tijolo emprestado. Mas quando você abre a sua boca para pedir, por favor, pronto, o outro já acha que o rígido está querendo se entregar, sabe? Está querendo, sabe assim, veio aqui para me comer. É tipo isso. Mas não é criaturinha do Senhor. É porque o rígido já traz esse sex appeal à flor da pele. Sabe? No andar, no falar, no olhar, no sorrir, tá? Aquele sorriso assim, sabe? Tipo, aquele sorriso assim, perfeito. Não é um sorriso de canto de boca, tipo psicopata, mas é um sorriso largo, perfeito, assim, sabe? Tipo, e essa boca aí, ela só fala também, beija, beija. Tipo isso, sabe? Ai, ai. E o rígido, ele já vem com essa, com esse traço, com esse sexo appeal desde a infância, né? Como a gente já falou. E ele começou a procurar o par dele. E é por isso que muitas pessoas que têm essa sexualidade não conseguem muito ficar num relacionamento. Por que que elas não conseguem ficar num relacionamento? Porque elas precisam sempre ter uma ponta forte. Elas vão estar sempre procurando o par dela. Lembra lá? O papai tem a mamãe, a vovó tem o vovô, o titio tem a titia, o vizinho tem a vizinha. Então ele vai entrar num relacionamento, mas ele vai ter que deixar a outra engatilhado. E o rígido, na maioria das vezes, isso é trabalho, relacionamento, amizade, tá? Nunca vai ter só um. Nunca vai ser só um. Por mais que ele não traia, mas já vai estar lá, sabe? Tipo, olha, se acabar aqui, eu tenho pra onde correr. Se acabar aqui, eu tenho pra onde correr. E ele vive nessa triangulação, sabe? Que é a gente é um triângulo egípcio que vem lá de Freud, tá? Que vem lá de Freud. Se eu como menina, eu quero fazer o meu par com o meu pai. Eu como menina, eu quero fazer o par com a minha mãe, tá? É o triângulo egípcio.
tá? E só que aí, lá no papai e na mamãe, eu era a ponta fraca. E agora aqui, no mundo atual, eu vou ser perfeito. Eu vou ser competitivo. Eu vou ganhar sempre. Nunca mais eu vou sentir essa dor de ser trocado, traído e excluído. Depois eu quero que vocês comentem aí, pessoas, se tá fazendo sentido para você. O rígido, ele não compete para ficar em segundo lugar. O rígido compete para ganhar, porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Ele quer sempre estar em primeiro lugar em tudo. E o rígido, como eu já disse para você, se a gente está falando aí, pensa você relacionando com um rígido, tá? Vamos lá, você está se relacionando com um cara tipo Brad Pitt. Vou trazer esse porque é um traço que eles são bem rígidos, sabe? Então, assim, você vai ter que ser bom para manter isso daí, tá? Você vai ter que ser bom para manter isso daí. Porque o rígido, ele sabe muito bem separar sexo de amor. Ele separa, tá? Amor é uma coisa. Amor, eu amo a minha mãe. Sexo, eu faço. Então, quando um rígido às vezes sai para fazer um sexo lá fora, na cabeça dessa criaturinha, ele não tá traindo a mulher. Ou ela não tá traindo o esposo. Porque é um segundo trabalho, entendeu? É só lá, ó. É só lá um sexo. Só isso. Ó, só um sexo, só isso. Não tem essa complexidade. Nossa, que as pessoas colocam. Você me traiu. Não, é só um sexo, gente. Calma. Voltei pra casa. Tô aqui. A gente sabe, né? Que na cabeça de um oral, de um mazoca, meu Deus, vai ser um Deus nos acuda. Ah! Vai chorar, vai gritar para os quatro cantos, vai sofrer a maior dor do mundo. E o rígido vai estar, meu amor, o que você tem? Por que você está desse jeito? Eu tô aqui, eu te amo. Ama a mamãe, tá? E, e a vida segue. Calma. Sabe, sexo é uma coisa, amor é outra coisa, cada coisa no seu lugar. O rígido é um bom triangulador. Ele sabe muito bem dividir sexo de amor. E o rígido, ele sempre quer ganhar em tudo. Tudo para ele tem que ser perfeito. Então pensa no sexo, é o melhor. É aquele sexo assim, ó, faz um subir pelas paredes. Você sai de lá, uau, ui, ui. Tanto o homem quanto a mulher, tá? A mulher, então, ela vira de ponta cabeça, faz triplo mortal, mortal combate. E por aí vai. Meu tempo tá acabando, gente. Preciso terminar rapidinho aqui, tá? E olha, e assim, e é por isso que ele monta o corpo para poder ser perfeito, para poder ganhar. Muitas vezes ele está, sabe? Ele não tá te paquerando, mas você olha para ele e tá assim. Nossa, você não precisa nem falar oi, que, sabe? Se falar um oi para você, então você fala: "Meu Deus, falou oi para mim". Nossa, se te dá um abraço, você não quer largar mais. Esse é o nosso rígido, tá? Esse é o nosso rígido. Então, todos nós temos o rígido em partes do nosso corpo, tá? Todos nós temos, né? Às vezes nos olhos, às vezes na boca, no sorriso. A gente tem esse brilho, a gente tem essa parte rígida em nós. E agora você pensa um rígido, não tem rígido 100%,
Mas tem um rígido aí com bastante rigidez, tipo 40, 50% de rígido. É uma pessoa que não consegue confiar, tá? Mas o rígido, para ele estar no recurso, ele precisa sim ter alguém para confiar, ter alguém para deitar no lado, dormir. Falar, não, aqui é o meu porto seguro, certo? Para você estar no recurso. E outra, você é rígido, você é rígida. Você precisa se permitir a descansar, a descansar, sabe? Tipo, não precisa ser 100%, porque o rígido tem que ser 200% de perfeição. Mas o rígido precisa descansar, porque senão ele vai ficar sentindo muitas dores no corpo. E é por isso que o rígido precisa estar na academia, sabe? Malhar, ir para academia, correr, fazer qualquer atividade para poder tirar essa tensão que fica no corpo, sabe? Dói os músculos, dói o ombro, dói os braços, dói as juntas, dói as pernas, dói tudo, sabe? Porque é muita tensão, tipo, eu preciso fazer mais, tá? Para poder pegar e ser um pouco mais feliz, pensar um pouco mais em você, rígido. Então, o rígido precisa descansar. Vai pisar numa grama, vai abraçar uma árvore, vai caminhar, vai pedir açúcar emprestado no vizinho. A sua beleza vai chegar na frente. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Gordinho, magrinho, o traço da rigidez. Tem uns que tem muito, tem uns que tem pouquinho. Eu tenho 23% de rígido em mim, tá? E, e é assim, é se permitir. É se permitir, sabe? Fazer e falar, não, tá bom, vou deixar desse jeito. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu, esses meus 23% de rígido, às vezes é embaçado, porque vamos lá. Quando eu faço uma coisa, eu vou lá, eu faço, depois eu falo, não, preciso fazer de novo. Eu tô com a minha salinha ali de terapia, que eu tenho uma sala de terapia aqui. Eu criei uma sala de terapia com portas totalmente fora da minha casa, então eu tenho meu espaço de terapia aqui em Barueri. E aí, o que que acontece? Eu mudo aquela sala quase toda semana e ainda não tá bom. E aí eu fui e pintei a sala. Eu pintei tudinho, só que aí eu mostrei para uma pessoa, tá? E a pessoa falou para mim que a parede azul ainda faltou, não tá muito boa. Até hoje, isso faz uns 3 dias. Eu tô aqui ainda, eu tenho que bagunçar a sala inteira, porque eu preciso pintar a parede. Eu tô tentando, sabe, fazer assim, ó. Não, a parede tá boa, a parede tá boa. Mas quando eu penso que a parede tá boa, vem a pessoa falando, mas tem uma parte ali que não ficou muito legal, sabe? E aí a minha rígida tá aqui. Você tem que ir lá e consertar isso. Você tem que consertar. Mas aí eu falo, não, calma, relaxa, tá ótimo, tá bom. Mas tá uma guerra aqui dentro, gente. Tá uma guerra. Porque eu me cobro essa perfeição. Como rígida, eu me cobro, certo? Então, é isso, pessoal. Vamos procurar a gente, sabe, confiar mais em alguém, pelo menos uma pessoa. Vamos se entregar. E quando tiver num relacionamento com o rígido, você precisa evidenciar as coisas que ele faz, tá? Evidencie, elogie, sabe? Mostra como ele é bom naquilo que ele faz. Mostra que ele, sabe, mas não fica falando do corpo dele. Porque o rígido, se você começar a falar do corpo, ele vai ter que malhar mais. Se você falar do projeto, ele tem que fazer mais feito. Se você falar do trabalho, ele tem que fazer mais. Mais e mais. Ok? Aqui quem fala com vocês é a Vanderly. E aí, um excelente dia de frente para o espelho. Beijo no coração de cada um de vocês. E depois eu vou fazer mais um áudiozinho aqui, tá bom? Porque agora o meu tempo aqui já deu.